E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje uma aula falando sobre sistema imunológico. Sistema imunológico, uma aula aí bem atual para a gente entender então como funciona o nosso sistema de defesa. Então, nessa aula a gente vai falar aqui de órgãos e tecidos, são chamados de órgãos e tecidos linfóides. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, nós localizamos ali, por exemplo, a presença de tonsilas, as famosas tonsilas palatinas, que são regiões onde nós encontramos ali uma aglomeração de glóbulos brancos que estão relacionados à defesa imunológica. Entendendo que a boca ela pode ser uma porta de entrada para agentes que possam causar doenças, né? A gente chama de micro-organismos patógenos, então ter ali a presença de tonsilas ali auxilia, né? Imagine mais ou menos assim, ó, numa cidade você tem os policiais espalhados ali que fazem a segurança da cidade, mas em alguns locais você tem o quê? Você tem uma aglomeração, os famosos quartéis, onde você localiza uma grande quantidade ali de policiais, né? Quartéis ou módulos policiais. Em relação ao nosso sistema imunológico, algo parecido. Nós temos glóbulos brancos no nosso sangue, glóbulos brancos circulando pela linfa, mas em algumas partes do nosso corpo, que são chamados de tonsilas, de gânglios, linfonodos, nós temos uma aglomeração de glóbulos brancos que estão ali para fazer a nossa proteção, certo? Então veja, temos as tonsilas, os linfonodos. Perceba que o apêndice está aqui também. Você fala, ah, professor, mas o apêndice não é uma estrutura vestigial? Ele é uma estrutura vestigial, mas que alguns cientistas defendem a ideia de que ele tem uma função imunológica também, certo? Então, por isso o apêndice aparece aqui. Por mais que tenha essa diversidade aí em relação a de repente, uma opinião, mas muitos cientistas defendem a ideia de que o apêndice tem uma função protetora, uma função imunológica. Na medula óssea, aqui você tem a medula óssea vermelha, extremidade de ossos longos, nós encontramos ali o que? Um tecido chamado tecido hematopoético, onde é produzido ali os elementos figurados do sangue, como as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas. Então veja, a medula óssea está associada aqui a uma estrutura importante no sistema imune, tecido linfóide associado ao intestino, entendendo que a região ali do intestino é uma região também que precisa ser monitorada. E o baço? Ah, professor, para que serve o baço? O baço, gente, ele serve principalmente ali, né, para destruição das células vermelhas. Então, por exemplo, um glóbulo vermelho, ele tem um prazo de validade. Quando ele fica velho, ele é destruído no baço. E você tem que o baço também, ele faz a maturidade de muitos glóbulos vermelhos. Então, ele é responsável por dar esse suporte ali para o sistema imunológico. E o timo, que é uma estrutura que você vai ter ali, principalmente na infância, esse timo ele vai ser bem desenvolvido, tem uma estrutura ali, né, relacionada também à maturidade de glóbulos brancos, principalmente o linfócito do tipo T. Ó. O linfócito T está associado ao timo, ele sofre uma maturidade ali no timo. E como que é mediado esses sinais? Através de sinais químicos, sinalizadores químicos, como por exemplo as citocinas. As citocinas, como por exemplo os interferons que estão associados a uma resposta a uma invasão viral causada por um vírus, por exemplo, nós temos a liberação dessas substâncias chamadas de interferons. As interleucinas são substâncias que mediam ali a comunicação entre os leucócitos e os linfócitos. Leucócitos são glóbulos brancos, os linfócitos também são glóbulos brancos, só que glóbulos brancos com um poder maior, né? Uma hierarquia maior. Então a comunicação entre esses glóbulos brancos mediada através de interleucinas. Temos ainda os fatores de crescimento que são liberados ali com relação também aos fatores de necrose tumoral, associada a uma sinalização mais aguda, no caso de um tumor, precisa sinalizar que tem algo errado, né? Então, tem esses fatores de necrose tumoral. Aqui ele mostra nessa imagem, né, o momento de um estímulo, uma célula que tem ali um determinado gene para uma determinada citocina, e ela produz essa substância que vai agir em outras células, como você vê aqui na imagem, que vai tomar ali uma ação biológica a partir desse estímulo e vai agir também na própria célula que liberou essa substância. Bacana? Então,
são aí mediadores ou sinais químicos liberados. E nós temos aqui as células do sistema imunológico. Quando a gente fala de células do sistema imune, sistema imunológico, você tem aqui os famosos granulócitos. Granulócitos, que visto ao microscópio, você vê ali então os grânulos, como os basófilos, os neutrófilos e eosinófilos. Eles têm esse nome porque quando você vai visualizar no laboratório um basófilo, você usa lá um corante básico. Ah, professor, por isso que é basófilo. Sim. O neutrófilo, quando você vai visualizar um neutrófilo, você usa um corante neutro. Em relação ao pH, né? Se é um pH ácido, básico, basófilo um pH básico, neutrófilo um pH neutro e eosinófilo você usa então um corante ácido, né? Então, um corante ácido, eosinófilo. Os basófilos, eles estão associados a liberar substâncias químicas como a histamina e a heparina. A histamina, que ela está associada a uma vasodilatação, ali causa uma vasodilatação dos vasos, e a heparina, que é anticoagulante. Talvez você já fez uso de algum medicamento antialérgico, né? Ele vai agir aqui. Então, os basófilos e mastócitos liberam substâncias químicas. Essas duas substâncias químicas são importantes. Histamina, vasodilatadora, e a heparina, anticoagulante. Os neutrófilos fazem fagocitose, principalmente de bactérias. Sabe quando você tem um machucado que de repente forma um pus? O que é o pus? Tem uma frase que eu lembro da época da universidade ainda, que uma professora muito importante falou e eu nunca mais esqueci, que é o seguinte: o que é o pus? Entre mortos e feridos forma-se o pus, né? Entre mortos e feridos forma-se o pus. O que é o pus? São glóbulos brancos, principalmente neutrófilos, que estão matando bactérias e também estão morrendo junto com essas bactérias. Ou seja, eles estão te defendendo. Então, entre mortos e feridos forma-se o pus. Fagocitam e destrói invasores, principalmente bactérias. E os eosinófilos, eles estão associados a uma resposta alérgica e também defesa aí contra vermes. Então, ó, destrói invasores, particularmente parasitas, principalmente vermes. Eles liberam substâncias, né, que acabam destruindo esses invasores. E também resposta alérgica pode ter o número de eosinófilos aí aumentados. Temos ainda as células do sistema imunológico, os monócitos e macrófagos, que são agora agranulócitos. Os monócitos ou macrofago, veja, macrofago, fago quer dizer comedor, macro quer dizer um alto poder de fagocitose. Os macrófagos são muito mais poderosos do que os neutrófilos. Então eles fazem fagocitose e destroem invasores, e além de fazer a fagocitose, eles ainda apresentam antígeno. Como assim, professor, apresenta antígeno? Imagine o seguinte, imagine que uma bactéria invade o meu corpo. E aí um macrófago vai lá e fagocita essa bactéria. Além de destruir a bactéria, é como se ele fizesse um retrato falado dessa bactéria. E o que ele faz? Ele vai lá apresentar. Ele é tipo um dedo duro. Olha só que interessante, né? Ele é um dedo duro. Ele vai lá nos linfócitos. Os linfócitos T e B, que funcionam ali como células de memória, ele vai lá e apresenta esse antígeno para os linfócitos. Diz, olha quem eu acabei de fagocitar. Sabe para que isso serve, gente? Porque quando eu for invadido novamente por essa mesma bactéria ou por esse mesmo vírus, o meu corpo já vai conhecer aquele organismo. Ele já vai ter ali uma ação muito mais rápida e para que tenha uma defesa muito mais rápida. Seria mais ou menos dizer para vocês assim, ó. Imagine que de repente você tem o retrato falado de alguma pessoa perigosa aí na sua cidade. E você vê essa pessoa na rua, o que você vai fazer? Você vai correr ou vai chamar a polícia, certo? Agora, se você não soubesse que aquela pessoa era uma pessoa perigosa, você ficaria achando que está tudo certo, mas você poderia estar em perigo. No nosso sistema imunológico temos algo parecido. Os macrófagos fagocitam e apresentam o antígeno, né? Fazem um retrato falado. Os linfócitos dão respostas específicas ao invasor, incluindo a apresentação e, ali, né, e a produção também de anticorpos. Então você tem aqui células que já são como se fossem chefões do sistema imunológico. Sabe aquele joguinho que você vai passando etapas, você vai passando fases? O sistema imunológico é algo parecido. Os neutrófilos são soldados de linhas de frente,
Aí você vai tendo ali como se fosse uma guerra. E tem os chefões. Os chefões, nós temos aqui os famosos linfócitos do tipo T e B, que a gente já vai comentar na sequência. Células dendríticas. Células dendríticas reconhecem patógenos, ativam outras células e também fazem ali, né, a apresentação de antígenos auxiliando os macrófagos, principalmente associada ao sistema nervoso. Nós temos aqui as linhas de defesa. Quando a gente fala de linhas de defesa, nós temos a primeira linha, segunda e terceira linha de defesa. A primeira linha de defesa, por exemplo, é a nossa pele. Então a pele, mucosa da boca, você tem aí as substâncias químicas que nos protegem. Então ela está ali como uma parede. Então primeira linha de defesa, pele, mucosas e substâncias químicas. Nos protegem de diversos patógenos. Segunda linha de defesa, uma vez que a minha pele foi penetrada por algum micro-organismo invasor, nós contamos com a fagocitose dos neutrófilos, dos macrófagos, liberação de substâncias como interferon, que age ali na resposta em relação a vírus, principalmente. Temos ainda a inflamação, a gente vai ver aqui os eventos da inflamação, e a febre. A febre ela tem um papel imunológico importante. Quando você sente uma febre, você fala, caramba, estou com febre, estou passando mal. Se a febre faz você passar mal, quer dizer que ela também age no organismo que invadiu o seu corpo, certo? Então deixar a febre agir por um tempo é algo inteligente. Lógico que se você não vai deixar uma febre de 40 graus sem ter que tomar um medicamento. Então 37,5 em diante já considera febre. Então 37,5 a 38 graus de febre, deixa a febre agir, né? É uma dica importante aí que os especialistas falam que é interessante, porque a febre tem um papel imunológico, como se fosse um alarme disparado no seu corpo. E se esse aumento de temperatura faz mal para você, ele também está matando micro-organismo. Então, a febre entra na segunda linha de defesa junto com os eventos da inflamação. E a terceira linha de defesa, aí entra os chefões, os linfócitos e os anticorpos, certo? Então, são essas etapas, essas linhas importantes aí de defesa imunológica. Os eventos da inflamação. Então, quando você tem um tecido lesado, primeiro vai acontecer uma dilatação do capilar. Capilar são esses vasos sanguíneos bem fininhos, aumentando o fluxo sanguíneo naquele local. Aí aumenta a permeabilidade capilar, então você vai ter a saída de plasma, famoso edema. Ali esse local fica vermelho, então ele ficou quente, ele aqueceu por causa do aumento de sangue naquele local. Ele fica vermelho. Num terceiro momento você tem aqui a chegada dos leucócitos. Os leucócitos podem sair dos vasos sanguíneos, gente, e eles vão até o local de infecção. Essa saída dos glóbulos brancos dos vasos sanguíneos indo em direção à infecção, você tem ali o que? A diapedese. Diapedese, então, é a saída desses glóbulos brancos dos vasos sanguíneos. E por último, a dor, associada ali, né, a uma resposta, então febre e proliferação de novos glóbulos brancos. Veja que aqui aumentou bastante o número de glóbulos brancos. Gostaria que você lembrasse dessa palavrinha chamada diapedese. Diapedese, então, é quando você tem aqui um glóbulo branco que ele sai do vaso sanguíneo e vai até o local de infecção. E lembre-se que inflamação é a resposta, infecção é a presença do micro-organismo. Então, em relação à presença de um micro-organismo, você tem a resposta inflamatória. Quando a gente fala de resposta inflamatória, nós temos uma resposta inflamatória bem importante, que é a famosa reação anafilática. Na reação anafilática, veja, eu tenho aqui uma primeira exposição ao alérgeno. Uma vez que eu tenho uma primeira exposição, eu acabo produzindo ali anticorpos e eu digo que o meu corpo então foi sensibilizado àquela substância. Numa segunda exposição, uma vez que o meu corpo ele já teve contato com aquele antígeno, entenda antígeno como algo estranho, né? Alguma substância que possa causar alergia. Numa segunda exposição, essa resposta ela é muito mais rápida, muito mais precisa. Só que essa precisão pode acontecer, em alguns casos, de forma errada. Às vezes por odor, um cheiro de um perfume, às vezes por pólen, às vezes por picada de algum inseto.
Então acaba causando uma resposta chamada resposta anafilática. E o que acontece nessa resposta anafilática? Ela pode inclusive levar o indivíduo à morte. Vai causar um edema, um acúmulo de líquido nos brônquios, dificultando a respiração. O famoso também edema de glote. A glote está relacionada a uma estrutura que tem ali a epiglote, né, que é uma estrutura que fecha a glote. E esse edema de glote, então, também dificulta ali o processo respiratório, diminui também a pressão arterial e esse indivíduo, então, pode ter ali o famoso choque anafilático, quando tem todas essas situações aí juntas, né? Edema dos brônquios, edema de glote, diminui a pressão, choque anafilático pode levar o indivíduo à morte se ele não for socorrido a tempo. Bacana? Então veja que o sistema imunológico ele funciona muito bem e às vezes exageradamente ele pode levar o indivíduo à morte por uma falha, certo? O sistema imune apresenta um tipo de célula que passa do vaso sanguíneo para o tecido conjuntivo, onde irá exercer sua função de defesa. A célula e a passagem são, ele quer saber a célula e a passagem, são respectivamente identificadas como. Então, para fechar, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Ele falou da diapedese. Diapedese, estou falando então de glóbulos brancos que saem e vão até o local da infecção. A saída nós chamamos de diapedese, né? Então vamos lá. Basófilos e pinocitose? Não, né, gente? Basófilo, primeiro que basófilo está associado à produção aqui de histamina, heparina. Não. Macrófago faz a fagocitose e essa passagem não é chamada de fagocitose, é chamada de diapedese. Letra C. Leucócitos e endocitose? Não. Letra D. Leucócitos e diapedese. Então, leucócitos são glóbulos brancos. Só para você entender, cito quer dizer célula, leuco quer dizer branco. Então, são os glóbulos brancos que fazem ali essa passagem que a gente chama de diapedese. Fechamos assim mais uma aula. Até a próxima, gente. Tudo de bom para vocês.